natural de São Leopoldo, ele é casado com a dona Michela, pai da Fernanda, da Marina e da Isabela. Ele é economista e ele é o presidente eleito do Clube Esportivo Aimoré para o biênio 2019-2020. Olha, para mim é satisfação, teremos uma conversa de peso com o grande Ronaldo Vieira. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso, Ronaldo. A satisfação é toda nossa, Jairo. Um grande orgulho, assim, ter essa tarefa de nos próximos 2 anos aí comandar o nosso Clube Esportivo Aimoré, que tu sabe a paixão que todos nós temos por ele, né? Sem dúvida nenhuma, né? Já a gente vai falar bastante dos desafios que vem pela frente, né? E são muitos. Sem dúvida nenhuma. O Aimoré que está de volta à primeira divisão aí na temporada de 2019. Mas antes, Ronaldo, sempre gosto de... Tu és nascido e criado em São Leopoldo, né? Sim, exatamente. Meus pais ainda moram ali na Saldanha da Gama. Eu cresci, me criei, cresci ali na frente da praça, onde hoje é a Praça 20 de Setembro. Antigamente ali era o quartel, depois foi inclusive o quartel da Brigada. E por ocasião do Sesc Centenário foi inaugurada ali então aquela Praça 20 de Setembro e a biblioteca. E eu me criei ali, jogando bola no campinho do quartel ali. Estudei no Visconde de São Leopoldo, depois no São Luís e mais tarde no Liberato aqui em Novo Hamburgo. Correto. Tu estás com 58 anos. 58 anos. Claro que a cidade se transformou nesse período todo, sem dúvida nenhuma. E eu gosto, principalmente quando o pessoal é de São Leopoldo, ou então veio muito jovem para São Leopoldo, de fazer esse comparativo. E até mesmo nessa ligação com o Aimoré, né, com o nosso grande Aimoré da cidade de São Leopoldo. Como é que tu foi a tua infância, a juventude? O que tu viu de mudanças? Porque às vezes o pessoal vem aqui e diz: poxa, eu tenho saudade da minha velha São Leopoldo, né? Era diferente. Claro que era, né? A cidade cresceu, infelizmente mazelas sociais, isso aí acaba acompanhando, né? Mas, enfim, tem uns que são mais saudosistas, outros já levam pelo lado da evolução da cidade, do crescimento da cidade. Como é que para ti foi essa transformação da cidade de São Leopoldo? A cidade de São Leopoldo se transformou muito nesses anos, mas isso é um processo natural, até pela proximidade da capital. Eu me criei ouvindo meu pai dizer que tomava banho na Quarta Volta, ali onde é a captação, de água do SEMAI hoje. E ele se referia, ele ainda é vivo, né, está com 81 anos, e ele e minha mãe também, que vai fazer agora dia 31, vai fazer 82 anos, se referiam muito aos piqueniques que eram feitos ali na Quarta Volta, iam a pé pelo meio do mato até chegar na beira do rio e ali se banhavam enfim, eu já também na minha infância, eu me criei indo ver, eu gostava muito de ver jogo no campo do Avaí. E, na verdade, calçamento tinha até ali o Colégio São José, talvez um pouquinho adiante. Depois dali era uma trilha, tinha uma lombada, tinha uma trilha e descia aquela trilha e chegava lá no campo do Avaí. Tinha uma sede de madeira ali. E me criei assim vendo o jogo, embora eu morasse no centro, gostava muito de ver jogo lá no Avaí. Que hoje é um centro ali, né? Exatamente, hoje praticamente uma cidade, o bairro Rio Branco, feitoria, se ligou tudo. E também ali no centro de São Leopoldo nós tínhamos o Independente, onde hoje é a rodoviária. Ali era o Independente, era um time que fardava um fardamento parecido com o Palmeiras, verde e branco. E eu gostava muito, tinha um primo segundo meu que jogava ali na época se dizia centro médio, Romeu Strack, e eu gostava de ver jogo ali também. Jogava no campinho da Brigada e minha paixão pelo Aimoré começou aos 12 anos. Aos 12 anos eu fui olhar jogo, primeiro assim, olhava do muro, como todo guri, né? Malandro, ia de bicicleta, às vezes fugia de casa, a mãe dizia, não é para ir no jogo. Eu pegava uma bicicleta do meu pai, encostava no muro lá do lado da geral, ficava em cima do banco e ali sentava em cima do muro e via o jogo. Depois eu descobri que o seu Lírio Halber, ele um pouco antes do jogo, ele ia lá no portão e ele pegava alguns meninos assim para trabalhar de gandula. Naquele tempo, futebol também tinha essa coisa mais de paixão, era feito, não era tão profissional como é hoje.
Então, hoje tu tem um outro nível de profissionalismo, desde os gandulas, né, com fardamento, com toda Gandula, maqueiro, tudo, enfim, né? tudo. Então, A própria federação hoje exige, né? Exige. Eu comecei, aí eu ficava ali no portão, daqui a pouco vinha o seu Lírio lá, e escolhia ali os gandulas. E daí eu digo, na época era um time forte, nós tínhamos o Luiz Felipe, tinha Darcy Munique, tinha o Celso no gol, depois eu acho que um pouco mais tarde o Ivan, o Salvador, era assim, naquela época, assim, na década de 70, assim, eu me lembro assim, de bons times do Aimoré. Aí depois já cresci um pouco mais, fui maqueiro, o Ivan, que hoje é delegado da federação, também foi maqueiro comigo. O Ivan Paulo Correia já esteve aqui. Exatamente. E depois em 76 a gente criou a Força Jovem Índia, eu fui presidente da Força Jovem Índia, e a gente tinha um núcleo bom ali de aimoresistas. 76, eu me lembro, o Aimoré estava fazendo 40 anos. E até eu comentei isso agora no dia da eleição. Ali em 1976, a nossa torcida organizada ela publicou um informativo que a gente distribuía nos jogos e tinha ali uma charge que dizia que a vida começa aos 40. E o Aimoré já está com 82, né? E eu já estou com 58. Então, uma paixão que só foi crescendo, né? Claro que depois na atividade profissional da gente, a gente acaba se envolvendo com várias coisas. Eu me formei em economia, eu já com 19 anos estava trabalhando na CE, fiquei 37 anos vinculado à CE, entrei, fui chefe de seção, fui chefe de serviço, depois fui superintendente, fui assistente de diretor e fui 7 anos diretor da CE. E 4 anos presidente do fundo de pensão, que é o 14º maior fundo de pensão do Brasil, hoje com patrimônio aí que ultrapassa 5 bilhões, na época era em torno aí de 1,5 bilhão. Então isso tudo assim foi nos dando maturidade para nesse momento enfrentar esse desafio de presidir o Aimoré na volta ao gauchão. E um momento assim difícil, porque o futebol, a gente sabe que o futebol está muito caro, até por esse nível de profissionalismo que se exige hoje. O futebol, os profissionais são profissionais bem mais remunerados, embora ainda no interior a gente tenha profissionais não tão bem remunerados como a gente tem na dupla Grenal, em outros times que disputam a séries A e B. Pela diferença de investimentos. Tudo. Mas ainda assim para um time do interior é bastante difícil a situação financeira. Então, esse desafio está colocado aí, nós vamos juntando bastante gente na nossa volta para junto a gente superar esses desafios. E tu tiveste recentemente também uma passagem pela vida pública, né? Eu fui, veja bem, eu era diretor de geração da CE, de geração de energia da CE, e no segundo ano do governo Vanazzi, ele me chamou para uma conversa, dizendo que precisava de um secretário para a área de desenvolvimento econômico, estavam em tratativas a SAP para vir para São Leopoldo, o Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação era um fundo que estava em criação e ele precisava de alguém que pudesse dar dinamicidade para esse fundo, para esse comitê de TI que estava ali junto ao, na época, polo de informática, hoje é um parque tecnológico junto ao Unicinos. E eu fiz eu acho que foi quase uma loucura, porque todo mundo, por exemplo, que entra numa empresa, que nem eu entrei na CE com 19 anos, como eletrotécnico, eu só fui me formar em economia depois, tu sonha em chegar no topo na tua empresa, e eu tinha chegado, eu estava como diretor da empresa. Mas assim, essa coisa do bairrismo, da gente ser movido a desafios, eu mesmo não seguindo os comentários da minha família, assim, os conselhos, quer dizer, da minha família, minha mãe dizia assim, mas o que tu vai sair da CE para vir te meter aqui na secretaria assim, de um governo municipal que tu sabe que tem essas tensões diárias. E um momento complicado também, né? Da economia. Mas naquela época eu aceitei e assim me orgulho muito da gente ter trazido empresas importantes como a SAP, a Sofitec, e depois foi um crescendo assim que a gente viu que aquilo ali pegou forma.
e também a própria São Leopoldo Fest, já de cara eu assumi, logo em seguida tinha São Leopoldo Fest para organizar, a gente tinha uma festa muito robusta e aquilo exigia uma demanda muito grande da secretaria. Tínhamos para resolver alguns problemas na Rua Grande, de ocupação de espaço. Enfim, foi um tempo assim difícil, mas muito bom assim do ponto de vista do resultado que a gente colheu ao final. E então logo em seguida o Vanazzi foi reeleito e me convidou para ser diretor do SEMAI. E como diretor do SEMAI eu fiquei 2 anos e 5 meses, porque houve um convite para que eu retornasse à CE como diretor da área de geração, a área que era ocupada ela é ocupada pela Eletrobras. A Eletrobras detém 32% da CE, então a Eletrobras me convidou para retornar à CE na condição de diretor. E eu voltei então, agradeci o convite, fiquei 2 anos e 5 meses ali à frente do SEMAI. Também foi um período assim muito produtivo, aprendi muito ali no SEMAI, a importância da gente cuidar do nosso Rio dos Sinos, desde a sua nascente até sua chegada ao Guaíba, a importância do tratamento de esgoto. Fizemos a estação de tratamento de esgoto da Feitoria, fizemos o reservatório da Santa Teresa, o reservatório do Morro do Espelho, enfim, obras importantes, adutoras importantes no município, ali naquela época no SEMAI. Mas tinha um desafio que era esse, de voltar para a minha empresa do coração, que era a CE. Voltei e fiquei mais 4 anos ali como diretor. Ao todo eu fiquei 7 anos como diretor da CE. Primeira etapa 3 anos, interrompido por esse período de secretário de desenvolvimento e diretor do SEMAI, e depois voltei e fiquei mais 4 anos. E aí me aposentei na empresa e ia me dedicar mais às filhas, ao lazer. Eu gosto de praticar stand-up paddle, né? Gosto de dar umas remadas. Mas daí fui convidado a ser vice-presidente do Aimoré, na diretoria que era liderada pelo Paulo Costa, que agora eu vim a substituir, e eu aceitei. E junto com isso acabou que veio um convite também do prefeito Vanazzi para ser secretário da Fazenda. E eu fiquei ali na Fazenda 7 meses, os primeiros 7 meses, os primeiros meses mais difíceis desse governo atual, com uma dívida muito grande, e chegou um determinado momento que eu tive que escolher. Não era possível ficar na Fazenda e no Aimoré. Eu digo assim, ó, as pessoas até brincavam, pô, tu conseguiu pegar duas tarefas quase que impossíveis, né? Assim, tu botar em dia as contas do município e ainda ter o Aimoré também com todas as suas dificuldades financeiras. E eu tive que fazer uma escolha e em julho eu conversei com o prefeito Vanazzi, eu tinha uma viagem já programada para o exterior antes de iniciar no governo, e eu disse para ele, olha, eu vou sair de viagem, vou tirar esses 20 dias aí, e na volta, nesse tempo aí, tu prepara um substituto e na volta a gente faz a transição, que eu vou me dedicar ao Aimoré. Então foi uma escolha pessoal, isso tudo tem preço, mas agora também chego à presidência do clube e tenho esse desafio aí do gauchão pela frente. Sem dúvida nenhuma, né? Justamente, Ronaldo, quando tu assumiste como vice-presidente do Aimoré, o Aimoré, historicamente, né, e o pessoal de São Leopoldo, aimoresista, puxa, o Aimoré vive altos e baixos, o Aimoré uma hora sobe, uma hora desce, o Aimoré, né, por ser um clube pequeno também, questão econômica e ainda mais nesse período aí de recessão econômica afeta mais ainda a questão de investimento no clube. Enfim, como é que tu encontraste as finanças do Aimoré, a organização do Aimoré, quando tu chegaste à vice-presidência 2 anos atrás? Tinha uma situação, isso na transição já foi apresentado um balanço das dívidas que o clube tinha. O clube tinha um passivo muito grande trabalhista, né? E além do passivo trabalhista, um grupo razoavelmente grande de credores, daí em menor ou maior valor, mas credores que iam desde hotel, restaurante, as reformas as melhorias que foram feitas lá nas arquibancadas do estádio, enfim, isso, transporte também de plantel, né?
e para jogos, enfim, eram credores que, isso de certa forma, e eu convivi com isso também na fazenda do município de São Leopoldo, isso incomoda um pouco porque quem prestou o serviço quer receber e vai bater a tua porta toda hora. E por um lado vem todo mundo bater a tua porta para cobrar e do outro lado a gente não tem a contrapartida das pessoas vindo à tua porta para colocar dinheiro no cofre. Então, o clube já tinha encaminhado uma negociação para a venda de uma parte da área ali, isso já estava encaminhado. Então, nós, com os recursos da venda, nós organizamos uma planilha com os credores, pactuamos, você eu vou pagar em 6 meses, você em 8, você em 3, você em 2, enfim, com cada um deles, de acordo com o tamanho da dívida, a gente foi pactuando e foi pagando. E a dívida trabalhista, nós fizemos um condomínio, com valor mensal de R$25 mil, que então todo mês, hoje nós estamos pagando já mais uma parcela, todo mês é pago R$25 mil para quitar a dívida trabalhista. E aí vai abatendo do montante total. Exatamente, vai abatendo do montante total. A própria Justiça do Trabalho, ela pega esses R$25 mil e redireciona um pouco para cada um dos credores, vários deles já foram quitados, e também teve uma negociação com alguns atletas que foi possível para que a gente conseguisse um valor menor do que o determinado pela Justiça. A gente fez acordos extrajudiciais, né? Então o advogado do Aimoré procurava o advogado do atleta e a gente fazia uma negociação, quando se chegava a bom termo, a gente fazia um acordo extrajudicial, retirava a ação da Justiça e a gente pagava à vista um valor com um desconto bem bom para o clube. Então assim a gente conseguiu pagar aí mais de 8 atletas, foram feitos assim através de acordos extrajudiciais. Tá certo. Vamos para o intervalo e no segundo bloco o Ronaldo, aí sim, né, vai falar desse momento atual, né, como é que surgiu Ronaldo Vieira, candidato à presidência do Aimoré, hoje presidente eleito, e lógico, né, já projetar os desafios aí para esses próximos 2 anos. Vamos para o intervalo e já voltamos.